Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta quinta-feira, após uma quarta muito agitada dentro do Vasco. Ontem tivemos a informação se tratando do técnico português João Henriques, um treinador que interessa a atual diretoria. E inclusive, nestas últimas horas, estou gravando esse vídeo na madrugada de quinta-feira, tivemos a informação e a confirmação das conversas entre o treinador português e a diretoria cruzmaltina. A que pese está isso, a gente vai trazer para vocês durante este vídeo, mas além disso falar também sobre muitas outras informações, porque apesar do português estar na mira da diretoria, outros nomes também circulam dentro do Vasco da Gama. Muitas movimentações, muitas agitações e você não pode perder absolutamente nada. Além disso, vamos falar também sobre Série B do Campeonato Brasileiro, falar sobre o jogo de domingo contra a equipe do Cruzeiro, Emílio Faro. Então o vídeo está assim repleto de informações. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe aqui embaixo também o seu like, ative principalmente também o seu sininho de notificação, para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece no Gigante da Colina. Ainda mais com essas movimentações que acontecem dentro do clube, é muito importante você ativar o seu sininho. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu quero iniciar falando sobre Série B do Campeonato Brasileiro, porque ontem duas partidas complementaram a 11ª rodada da competição. Cruzeiro entrou em campo às 7 horas da noite contra a equipe do CRB no Mineirão e venceu por 2-0, e o Bahia entrou em campo às 9h30 contra a equipe do Sport na Arena Fonte Nova e venceu por 1-0. Dois resultados considerados ruins para o Vasco da Gama, mesmo diante de uma vitória contra a equipe do Náutico na terça-feira no Arruda. E com isso o Vasco termina na 11ª rodada, não na segunda como estava antes dessas duas partidas acontecerem, mas na terceira colocação. O Vasco caiu com a vitória do Bahia para o terceiro lugar, fica com 21 pontos, enquanto à sua frente tem o Bahia com 22 e o Cruzeiro com 28, a 7 pontos de distância do Gigante da Colina. Porém, contudo, o Vasco segue dentro do G4, a 4 pontos de distâncias para o Grêmio, que é o quinto colocado, o primeiro time fora da zona de classificação, e mesmo em caso de derrota para o Cruzeiro no domingo no Maracanã, o Vasco permanecerá no G4 da Série B. E se tratando dessa partida, uma partida importante. Eu falei de derrota, mas é claro, o torcedor vascaíno não pensa em outro resultado que senão uma vitória importantíssima, até porque o Cruzeiro hoje é o adversário a ser batido na competição. São 9 jogos e 9 vitórias. Então é sim um time que vem muito bem, um time muito organizado, treinado pelo uruguaio Paulo Pezzolano, e o Vasco vai enfrentar dificuldades no domingo no Maracanã. Com relação ao adversário, ontem tivemos a informação do desfalque. O zagueiro titular e capitão da equipe do Cruzeiro, Eduardo Brock, acabou levando o terceiro cartão amarelo e é desfalque confirmado para enfrentar o Gigante da Colina. 65 pessoas confirmadas no Maraca, e como eu venho falando nos meus últimos vídeos, se você vai comparecer ao Maracanã, deixa aqui nos comentários e quem sabe a gente não pode se encontrar por lá. Mas seguindo, né, rapaziada, e agora sim falar sobre o novo treinador, porque é o grande assunto no meio da torcida vascaína. Como a gente já informou para vocês lá no início do vídeo, hoje tivemos a informação e temos a informação nas nossas mãos que o João Henriques, um técnico português de 49 anos, está na mira da diretoria. Há conversas. Já já a gente vai trazer todos os detalhes desta situação. Mas ele é um nome dentre vários que nesses últimos dias e nessas últimas horas circulam na diretoria e na mesa do Vasco da Gama. Para vocês terem noção, ontem uma matéria foi divulgada e confirmada que algo em torno de 30 nomes, 30 técnicos foram analisados e debatidos pela diretoria, pelo departamento de futebol, pelo comitê de futebol também do Vasco durante esse período após a demissão do técnico Zé Ricardo. No entanto, devido a todos os problemas, mas a cautela que é tratado em cima desse próximo treinador, nenhum dos 30 nomes que foram analisados são unanimidades dentro do futebol do Vasco da Gama. Eu, inclusive, há algum tempinho atrás, acredito que há uns 2 dias atrás, eu trouxe um vídeo falando sobre o Maurício Souza, técnico do Flamengo.
O título do vídeo era unanimidade. E antes que algum de vocês falem sobre este vídeo, sim, ele era uma unanimidade, mas uma unanimidade no departamento de futebol, que hoje é praticamente comandado pelo gerente de futebol Carlos Brasil e pelo Eduardo Húngaro, dois profissionais que já trabalharam com Maurício Souza no Botafogo. Para o departamento, o Maurício Souza era o nome ideal, mas também há outras situações. Há o Jorge Salgado, que é o presidente, é o dono da caneta, há o comitê de futebol, que são alguns políticos que fazem parte e também tem ali um poder de decisão com relação a esse novo treinador. Ou seja, mesmo que o Maurício Souza fosse uma unanimidade no departamento de futebol, quando parava no Jorge Salgado não passava, e quando também batia no comitê de futebol, o nome não era aprovado. Ou seja, até o momento, nenhum treinador foi aprovado pelo departamento de futebol, pelo presidente Jorge Salgado e pelo comitê de futebol do Vasco da Gama. Um nome se aproxima, o do João Henriquez. Já já a gente vai falar sobre ele, mas antes também eu queria trazer uma informação importante. O Vasco trata esse assunto de treinador, de próximo técnico, sem pressa. Ontem foi essa informação que foi passada para nós da imprensa, dos canais aqui que realmente trazem a notícias e informações para vocês. O Vasco está tratando esse assunto com tranquilidade, até devido à vitória que aconteceu nesta última terça-feira contra o Náutico no Arrudão. Nunca houve um momento tão bom para o Vasco vencer como visitante, fora de casa e vencer bem, porque para quem acompanhou a partida contra o Náutico, foi uma partida que o Vasco conseguiu vencer muito bem, vencer com tranquilidade, vencer sem correr perigo e tudo isso com auxiliar na beirada de campo. Isso deu tranquilidade e dá também tranquilidade para que a diretoria, departamento de futebol, o comitê consultivo consiga trabalhar em paz para definir o próximo treinador, sem pressa. Inclusive, devido a isso, um dirigente foi categórico ao expressar sua preocupação quanto ao tema. Ele disse o seguinte, abre aspas, estava preocupado em resolver rápido. Agora, estou mais preocupado de não escolhermos errado. Ou seja, o Vasco, a diretoria, a comissão vai utilizar o tempo que for necessário para definir o seu próximo treinador. Se for necessário usar 3 semanas, vai usar. O Vasco não quer errar. E é um detalhe importante, porque em caso de erro, o projeto da empresa norte-americana, que é chegar já em 2023, injetar uma grana forte, fazer o Vasco já chegar disputando bem numa Série A, pode tudo por água abaixo, caso o próximo treinador não venha a ser o ideal. Até por esse motivo, muito provavelmente no domingo, na beirada do campo contra o Cruzeiro, quem deve estar presente é o Emílio Faro. Ontem o Brasil chegou até mesmo a falar sobre isso. Ele disse o seguinte, abre aspas, provavelmente Emílio dirige o time domingo contra a equipe do Cruzeiro. Então a tendência é que novamente o técnico que esteve na beirada de campo, ao lado do seu auxiliar Daniel Félix, preparador da comissão permanente do Vasco, estejam comandando a equipe nesse clássico da Série B do Campeonato Brasileiro para mais de 65 mil pessoas no Maracanã. Antes de entrarmos no assunto João Henriquez, falar aqui sobre algum desses nomes dos 30, né? Entre 30, um nome também, né? Vários outros foram confirmados, mas um desses foi o do Humberto Loser, campeão com a equipe da Chapecoense lá no ano de 2020 da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, sim, ontem foi confirmado, sondou a situação do Humberto Loser através de intermediários. O Vasco como clube, o Vasco como responsável, né, o Vasco como instituição, não foi diretamente ao Humberto Loser fazer proposta nem nada do tipo. Houve intermediários que foram até o treinador, que está livre no mercado, perguntar. Houve perguntas sobre salários e também sobre outros assuntos. Nada oficial, muito mais uma consulta, muito mais uma sondagem. Porém, as informações que chegam até nós é que não evoluiu. A gente não sabe o motivo, não sabemos se foi um alto salário pedido pelo Humberto Loser, uma exigência de permanecer caso consiga o acesso, não sabemos, mas foi um nome que não avançou. Houve o interesse, mas o Vasco preferiu esfriar as negociações. E hoje é um grande nome dentro da diretoria, o nome do João Henriquez, português, de 49 anos, é um técnico conhecido, mas não consolidado. É um técnico que tem passagens por vários clubes do futebol português, até por ser um treinador português. Já treinou o Moreirense, o Vitória Sporting Clube, o Santa Clara, Passos de Ferreira, Leixões, clubes ali da segunda prateleira do futebol português. Nunca conseguiu pegar um grande clube, um primeiro nível, que é o Sporting, é ali o Porto, é o Benfica, ainda não teve essa oportunidade. Mas é um nome conhecido. E até por isso ontem a imprensa portuguesa trouxe essa informação
apurada também pelo jornalista da Rádio Grenal, que no caso é o Lucas Gascri. Ele trouxe essa informação em apuração, né, que o João Henrique estaria sendo ali tendo um possível interesse, até devido no início do ano o Internacional, também de Porto Alegre, rival do Grêmio, ter tido interesse e ter o seu nome associado ao João Henrique no início da temporada. Então tudo facilitou para que essa apuração pudesse acontecer através do Lucas Gascri. Mas ainda se tratando do João Henrique, se você quer saber mais detalhes, mais a fundo sobre o treinador, de quem como é a sua carreira, como foi as suas passagens pelos clubes, dá uma olhada lá no nosso vídeo do canal de corte. Tá aparecendo um card aqui ou aqui em cima para vocês do vídeo que a gente colocou. A gente trouxe todos os detalhes, tintim por tintim, tudo direitinho, lá no vídeo do canal de corte. A gente trouxe o vídeo ontem, a gente já cortou, separou e jogou lá para vocês. Então se vocês não viram, correm para dar uma olhada, que tá de fato imperdível, e aproveitem, nos ajudem e se inscrevam por lá também, que é importante para o nosso crescimento, e sempre deixem o like no vídeo também lá do canal Cortes do Gigante. Mas ainda sobre o João Henrique, sim, há um interesse. A situação foi construída da seguinte maneira: foi o nome apresentado ao Vasco da Gama. A partir desta apresentação ao clube, o Vasco se interessou e ontem foi confirmado que as conversas iniciaram. Inclusive, uma pessoa ligada ao João Henrique nesta noite de quarta-feira disse o seguinte, abre aspas: o João não foi oferecido ao Vasco, o Vasco que perguntou por ele, fez uma primeira sondagem e agora conversa. Ou seja, as conversas acontecem, o Vasco se interessa pelo treinador e as conversas podem esquentar nas próximas horas desta quinta-feira. Uma segunda pessoa, também ligada ao treinador, trouxe detalhes da situação. Dessa vez a pessoa diz o seguinte, abre aspas: foi consultado no sentido de perceber a disponibilidade para o projeto do Vasco. E a resposta teria sido que sim, disponível para falar se o Vasco tiver interesse. Até porque se trata de um clube histórico, no caso Vasco da Gama, e com perspectiva de regresso, de retorno à Série A. Ou seja, tudo indica que sim, o João Henrique pode ser o treinador do Vasco para o restante da temporada. Tá no perfil traçado, tá no que a 777 Partners busca para o Vasco da Gama, um técnico europeu com mentalidade diferente que pode fazer um bom trabalho no gigante da Coreia. As conversas estarão andando nas próximas horas. Como aconteceu com o Humberto Louser, ou elas podem esfriar ou elas podem esquentar. Tudo depende do técnico português do Vasco da Gama, mas pelo que parece há um grande interesse por parte do João Henrique em comandar o gigante da Coreia. Acha que seria um bom treinador? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Certo é, muitas movimentações acontecem, muitos nomes são oferecidos e o Vasco não vai correr contra o tempo, mas é claro que é o quanto antes estar com o treinador na beirada do campo. Gosta do nome? Deixe a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e hoje, por volta do meio-dia, 1h, estaremos retornando com mais um conteúdo para vocês. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas.